eu não conseguia respirar, mas ninguém via. Esse é o peso invisível da ansiedade. Louis Giglio, pastor americano, que nos deixa esse sentimento através dessa frase em relação à ansiedade, em relação a esse transtorno que vem para paralisar a vida de quem o tem, de quem vive diariamente com transtornos, com vários tipos de transtornos da ansiedade, que nós vamos falar aqui um pouquinho sobre alguns deles. Então, a ansiedade ela vem e ela paralisa projetos, ela paralisa vidas, ela faz com que as pessoas não se relacionem, ela traz a fobia social, medos de andar de avião, medos de fazer viagens, medos de se relacionar com outras pessoas, medos excessivos de perder um ente familiar, medos e medos. Mas nós temos uma boa notícia, nós temos solução, porque toda emoção, toda raiz de emoção, ela pode ser retirada e ela pode ser transformada, pode ser feito um reprocessamento na sua mente através do conhecimento que vem através da terapia e também da palavra de Deus, que nos traz aí vários exemplos, assim como o rei Davi sofreu ali em Salmos, nos fala a respeito disso, de ataques de ansiedade, nós temos, só que hoje nós temos, além da palavra do Senhor, nós temos conhecimentos, nós temos o entendimento através da ciência, que nos traz aqui através da neurociências, que um conhecimento recente, em torno de 9 a 15 anos, que nós temos uma gama aí de conhecimento de como o nosso cérebro funciona e de como nós podemos reprocessá-lo e transformá-lo, além também da utilização da palavra do Senhor, que nos traz uma transformação de caráter, e quando nós transformamos o nosso caráter, nós vamos transformar a nossa mente também, conforme nos fala Romanos 12, 2. Mas hoje nós vamos falar em específico sobre os principais tipos de ansiedade, e nós vamos começar pelo TAG, transtorno da ansiedade generalizada, preocupações excessivas com a saúde. A pessoa ela tem qualquer tipo de problema de saúde, um resfriado simples, ela já acha que ela vai morrer, ela já acha que é algo mais grave, então ela começa a criar ali na sua mente um conjunto de pensamentos destrutivos, porque ela permite, e isso é inconsciente, certo? Através de situações que a pessoa viveu lá de trás, ou ela viu alguém muito querido morrer, ou ela perdeu um amiguinho, alguém muito próximo por causa de doenças. Existem raízes que precisam ser tratadas aí. Então, o transtorno da ansiedade generalizada, o TAG, ela traz essa questão da saúde, né? A questão do trabalho, perda, o medo de perder o trabalho, o medo de não ser bem recebida no trabalho, o medo de não dar conta, de não ter capacidade. Aí vem a síndrome do impostor, né? Ela também se acha, eu estou aqui, mas eu não mereço estar aqui. Ela entra em vários tipos de conjuntos de pensamento que são alimentados diante daquilo quando o centro de controle da sua mente não está no controle das suas mãos e não está no controle também, os pensamentos não são cativos a Deus, que a palavra do Senhor nos fala que nós podemos fazer uma oração e falar, Senhor, leva cativo os meus pensamentos. Então o próprio Deus vem e nos transforma através de Romanos 12, 2, transformando o nosso caráter através do caráter de Cristo. E nós temos também aí a neurociências, a quantidade de informações que nós temos aí, de 9 a 15 anos, que são informações recentes sobre o funcionamento do cérebro, nos trazem ferramentas através de profissionais especializados para tratar de transtornos de ansiedade, para tratar de transtornos dos mais variados. E então a pessoa começa a ter uma volta à essência natural, que é aquilo para o qual Deus nos criou, para termos vidas saudáveis, tanto espiritual, quanto física e quanto mental também. A nossa alma saudável, né?
Então, o transtorno de ansiedade generalizada, ela pega saúde, trabalho, família, dinheiro, um controle excessivo do dinheiro, um medo de ficar sem o dinheiro, mesmo que ela seja uma pessoa que esteja ali prosperando, mas ela tem medo de ficar em alguma situação. Então, ela vai criando obstáculos para ela e para aquelas pessoas que estão ali ao redor dela, né? O medo de perder a família, né? O controle. A pessoa com ansiedade, com ataque, ela precisa ter um controle da situação, porque senão ela não se sente segura. Então, ela vai paralisando a vida dela e vai paralisando também a vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Ansiedade social, uma fobia social, um isolamento social. Eu atendi pessoas que não saíam de casa com medo de andar na rua, não subiam escadas com medo de subir escadas, não entravam em shoppings com medo de não ter para onde sair. Então, é algo realmente que precisa ser tratado. Se você tem algum desses sintomas e você já se identifica, busque ajuda. Busque terapeutas cristãos, busque pessoas que tenham ali a sua base com a palavra de Deus. E então, você vai, além de ter o atendimento especialista baseado na ciência, você ainda tem um atendimento baseado nas palavras de Deus, nas escrituras, que vem com a liberdade que Jesus nos traz lá naquela cruz, com o seu sangue real derramado. Transtorno de pânico. Quantas pessoas entram nas emergências dos hospitais achando que estão morrendo e a causa é um transtorno de pânico, é um ataque cardíaco, não consegue respirar, que é um dos sintomas e acham que vão morrer, que é um dos sintomas do ataque de pânico, que é um excesso, uma descarga muito grande de adrenalina que é liberada pelas suprarrenais que ficam no meio do corpo e disparam adrenalina para cima, para os antebraços e disparam para baixo, para as pernas, para que a pessoa possa ou lutar ou fugir, que é uma condição natural do ser humano, só que quando ela é excessiva, quando o emocional já transbordou, a pessoa tenta ser forte o tempo todo e ela vai se mantendo, os sintomas começam a aparecer, mas ela não busca ajuda. Então chega em determinado momento onde o excesso no emocional transborda, então o corpo começa a ter as reações e o ataque de pânico é algo realmente terrível. O pico, ele vai até 7 minutos, a pessoa naquela condição, com tremores, achando que ela vai morrer, e depois do 7º minuto ela começa a declinar aqueles sintomas, mas a partir do momento que ela tem esse ataque em determinados lugares, um exemplo, no metro, ela vai ter medo de entrar no metro. Na casa de algum parente, ela vai ter medo de entrar naquela casa de algum parente. No trabalho, ela vai ter medo de ir para o trabalho, porque o medo, já havia um medo excessivo, agora o medo se amplifica, o medo de ter aquela sensação de morte. Então, busque ajuda. Fobias específicas, fobias de objetos, fobias de lugares, fobias de situações, tá tudo dentro, tá tudo englobado ali, tá? Fobia de situações, de altura, de agulhas, de voar, de pegar aviões. A pessoa nunca voou, mas tem medo de voar. A pessoa nunca foi em determinado lugar, mas tem medo de ir em determinado lugar. Então é uma recusa muito grande que vai paralisando a vida da pessoa. Então, pessoas que recebem promoções, só que elas têm que se mudar para outro país, elas têm medo, elas negam a promoção porque elas teriam que pegar um avião, caso seja algum lugar muito distante que não consiga ir por terra, né? Então elas negam aquela promoção, elas negam o avanço da vida em função das suas fobias. Transtorno obsessivo compulsivo, toque, pessoa que está sempre lavando as mãos. Eu já vi pessoas que contavam, ela não podia entrar num ambiente que ela contava o número de portas que tinha aquele ambiente. Então são transtornos que vão tomando conta, vão ali preenchendo a mente da pessoa,
vão ocupando o espaço da mente da pessoa, impedindo que aquela pessoa tenha pensamentos saudáveis, impedindo que aquela pessoa possa levar a sua vida, planejar a sua vida, constituir família, seguir a sua vida profissional, adquirir conhecimento, por paralisações que esses transtornos, né, que o toque, né, a ansiedade em si, mas o toque vai nos trazendo, vai trazendo para aqueles que vivem. Checar o tempo todo se a porta está fechada, está trancada. Então a pessoa já está deitada ali na sua cama, ela levanta para checar, ou ela passou uma roupa em casa e saiu, antes de sair ela checou, tirou da tomada, mas ela sai, ela está ali no portão, ela volta para checar novamente, e muitas pessoas fazem isso várias vezes. Isso é um desconforto sem tamanho, não somente para a pessoa, mas para todas aquelas pessoas que estão ali em volta. Os transtornos emocionais, eles afetam em torno, no mínimo, 5 pessoas que estão à volta da pessoa que está com algum transtorno. Então, busque ajuda. Se não é por você que você quer buscar ajuda, busque ajuda pelos seus familiares, que estão ali, as pessoas que estão ali à sua volta, sofrendo junto com você. Busque ajuda, mas busque ajuda verdadeiramente. Tem pessoas que iniciam a terapia e aí começam a ficar um pouquinho bem e já param com a terapia. Não, a terapia, eu já estou bem. E não tirou nem, não começou nem um pouquinho a tirar das raízes que estão ali, inundando o seu emocional, transformando a sua visão do seu óculos, deixando a visão do seu óculos suja, e não tendo uma qualidade de vida, e não fornecendo, além de tudo, uma qualidade de vida para ali a sua família que está à sua volta. Então, olhe também para aquilo que está em volta, olhe para a palavra de Deus também, o que a palavra de Deus nos fornece de chaves, que nós, girando aquela chave, nós conseguimos trazer, né, para a nossa mente o conhecimento necessário através de Cristo para libertar as nossas almas, libertar as nossas mentes e ter uma vida mais leve, viver a paz que excede todo e qualquer entendimento que vem de Cristo. Transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Uma pessoa teve um trauma muito grande, um acidente muito grande, onde faleceu algum ente querido, ou mesmo que não tenha falecido ninguém. Esses tempos eu vi uma história de uma pessoa, eram 4 amigos que estavam dentro de um automóvel, e uma dessas pessoas, que na verdade assim, ninguém morreu, mas uma dessas pessoas não conseguiu tocar a sua vida em frente a partir daquele momento, daquele acidente. As outras pessoas conseguiram tocar a sua vida, mas essa pessoa não conseguiu. Então, as reações, elas são individuais, ok, nós devemos respeitar isso, mas nós devemos buscar ajuda também. Então, uma ansiedade intensa em relação a algum trauma, abusos sexuais, que são algo que destroem a identidade da criança, a identidade do adulto. A pessoa carrega ali por toda a sua vida aquele trauma. Então, o TEPT, ele é algo que também desperta a ansiedade muito grande nas pessoas através desses traumas, né? Mas tem solução, tem ajuda, tem ferramentas hoje para você sair dessa situação. Então, nós finalizamos agora dentro desses tipos de ansiedade. Vamos continuar no próximo vídeo falando um pouco mais sobre a ansiedade, que é um assunto extenso, um assunto que não termina. Mas traga a sua consciência. Não tenha medo de buscar ajuda, não tenha medo de buscar mais conhecimento. Busque a internet está aí uma quantidade ampla de conhecimento. Busque entender aquilo que está se passando com você, mas acima de tudo, esteja aberto para a mudança, esteja aberto para resgatar lá no seu interior coisas, situações que muitas vezes está inconsciente,
e você não entende o que está acontecendo, mas você sabe, lá no fundinho do seu coração você sabe, não, tem alguma coisa aqui que eu preciso resgatar, porque muitas vezes esses traumas fazem com que haja um branco na mente da pessoa, então ela só vai reagindo, mas ela não entende de onde que vem aquela raiz. Então busque ajuda, e é ajuda especializada e ajuda cristã que possa também colocar em paralelo a palavra do Senhor, a palavra que liberta, para trazer uma transformação na sua vida. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.